Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus, irmãos. Mais um domingo maravilhoso que o Senhor tem nos concedido. E eu tenho o maior prazer e alegria em dizer para vocês que desde ontem, eu estava falando com o nosso irmão ali na cantina, eu acordei só pensando no dia de ontem. Então não me preocupei com mais nada. Aí eu dando ali uma olhada na palavra de novo, mas meu coração e minha imagem, aquilo que eu pensava, é no dia de ontem. Um dia onde que foi cumprida a promessa do Senhor Jesus, derramando o seu Espírito sobre a igreja. Ontem nós vimos a completa, vamos dizer assim, controle, o completo controle do Espírito naquele lugar. Ontem o Espírito Santo brincou conosco, graças a Deus. Por isso, você que se interessa por esse Evangelho, você que não conhece o Evangelho ainda, esteja aqui nos visitando. Nós vamos abrir uma nova classe agora a partir desse mês, né? Daqui a duas semanas, né? Daqui a 2 semanas nós vamos abrir outra classe do discipulado. Nós temos já um batismo marcado para novembro e você já é convidado a fazer parte dessa classe. Em nome de Jesus, nós queremos batizar mais pessoas ainda. Esse é o nosso intuito. Nosso intuito é fazer com que as pessoas cheguem-se a esse Senhor que é tão bom e maravilhoso. Bom, irmãos, nós estamos numa sequência de palavras a respeito dos fundamentos da fé dessa igreja. Por que a gente fala dos fundamentos da fé da igreja? Porque a fundação é o alicerce, é o começo de tudo. E nesse mês de julho, nós resolvemos falar sobre isso. Nós falamos no domingo passado a respeito da rocha, que é Jesus, essa rocha angular, que nos dá firmeza, que nos dá alegria, que nos dá, inclusive, esperança de que pode vir a tempestade, o mar de qualquer jeito, mas nós continuaremos firmes, porque nós estamos nela, na rocha angular, que é o Senhor Jesus. Nós também temos falado aqui, falou à noite o pastor Leonardo falou a respeito da palavra eficaz, que é a palavra de Deus, essa Bíblia sagrada que nós chamamos de palavra de Deus, de verdade. E a verdade, ela não é só uma palavra escrita em papel, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, ele não está só embutido aqui através da sua revelação. Ele também se coloca em nossas vidas. É como se nós estivéssemos lendo esse livro e esse livro estando pulando dentro de nós, para que ele seja escrito não só em papel, mas seja escrito também no coração de cada um de vocês. Essa palavra eficaz foi falada aqui pelo nosso pastor Leonardo. E hoje nós vamos falar de 2 ordenanças que o Senhor coloca também em nosso coração para que sirva de lembrança e de memória daquilo que Ele fez por nós e daquilo que você é nele. A primeira delas é o batismo. O batismo que nós fizemos ontem é uma ordenança divina. O Senhor Jesus disse: ide, ensine e batize. É uma ordenança de Deus para nós. Porque as novas criaturas, elas têm em si já esse Jesus colocado dentro do seu coração. Mas elas querem também formalizar esse testemunho de dizer que pertence ao Senhor, de dizer que é de Deus, de dizer que o Senhor faz parte da sua vida. Então, por isso, o batismo funciona dessa forma. Nós falamos ontem lá no batismo. O batismo não é só uma formalidade, mas o batismo é um símbolo que significa, inclusive nós vamos ressaltar 3 coisas importantíssimas em nossa vida. A primeira delas é o testemunho de que você adora um Cristo que morreu na cruz do Calvário para salvar a tua vida. Mas Ele ressuscitou ao 3º dia, está vivo entre nós, operando em nossas vidas, para que nós continuemos a testemunhar a sua palavra. Essa é a primeira significância. Jesus Cristo morreu
e Jesus Cristo ressuscitou. É uma simbologia. Quando o crente, o testemunha do Senhor, diante de todas as pessoas, desce às águas, ela não só anuncia a transformação da sua vida, mas ela anuncia que esse Jesus que ela crê, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quando ele morreu lá nos nossos pecados, ele também simbolizou a nossa morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para as coisas ruins. Ele também simbolizou a morte do velho homem. E quando esse Cristo foi às águas, ou melhor, foi à sepultura, simbolizando também descendo as águas. Quando você sobe das águas, emerge das águas, você também está simbolizando que esse Cristo ressuscitou ao terceiro dia, onde você também nasceu uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo significado, um novo jeito de ser, uma nova carta que é lida pelo mundo. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou, como também você ressuscitou, para a honra e glória do Senhor, e vive uma novidade de vida. Duas significações: morre o velho homem e nasce a nova criatura. A terceira significação é que nós, nesse corpo, que também vai ainda, esse corpo físico, vai baixar a sepultura. Mas a esperança que nos traz o batismo é de que também, juntamente com Ele, iremos ressuscitar no dia da sua volta. Iremos estar com Ele. É a esperança da volta de Jesus. Os símbolos nos fazem olhar para a esperança que Jesus nos dá. Os símbolos nos fazem crer para aquilo que Cristo significa em nossas vidas. Não podemos brincar de evangelho. Não podemos brincar de ser crente. Eu costumo dizer que quando nós viemos para um culto de ceia, não é um culto qualquer. É um culto que tem uma simbologia também, uma marca registrada em nosso coração, de que nós temos que fazer um exame de si mesmo. E quando a pessoa se batiza nas águas, ela automaticamente coloca o seu coração à disposição do Senhor. Então é um símbolo de que quando colocamos à disposição esse coração para Deus, nós também pedimos a esse Deus que entre em nossas vidas, que faça em nossas vidas morada. Gente, morada do Espírito Santo não pode ser de qualquer jeito. O coração das pessoas é a casa de Deus, segundo está escrito em 2 Coríntios. É a casa do Espírito Santo. Ela não pode ser entregue de qualquer forma. Ela tem que ser entregue de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ela tem que ser entregue de acordo com aquilo que o Senhor tem para transformar os nossos corações. Para não ficar somente em minhas palavras e eu ler, aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar com vocês a respeito dessa simbologia que você dá, desse testemunho que você dá ao se batizar. Eu quero ler lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Veja só o que diz a palavra: vocês são nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são cartas de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. O Senhor escreveu na sua vida aquilo que Ele é, aquilo que Ele, vamos dizer, representa onde você vai, onde você está. Quando aqueles irmãos desceram as águas, eles se tornaram testemunhas. Nós estamos fazendo um estudo de Atos nas quartas-feiras, e nós estamos no 1º capítulo, e lá no versículo 1, ou melhor, versículo 8 do 1º capítulo, diz que nós deveríamos, pela força do Espírito Santo, de ser testemunhas.
daquilo que Cristo faz em nossas vidas e aquilo que Cristo é em nossos corações. Portanto, irmãos, é uma responsabilidade grande quando nós dizemos que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não pode ser um corpo lido de qualquer jeito. O corpo de Cristo tem que ser um corpo onde as pessoas olhem a semelhança de Cristo em você. Não podemos ter uma pessoa que se diz pertencente ao corpo de Cristo, sem que a semelhança de Jesus não esteja nela. Se você pretende dizer que faz parte do corpo de Cristo, através do batismo, ou já se batizou, ou ainda vai se batizar, eu te digo uma coisa, que esse testemunho seu fala muito mais alto do que qualquer pregação que você venha fazer. As pessoas não vão olhar para aquilo que você fala, mas vão olhar para aquilo que você é. As pessoas não vão visualizar o coloquial, ou seja, a formalidade, ou seja, o português, a palavra difícil, o doutorado, a teologia, nada. As pessoas não vão olhar para isso, mas elas vão olhar para o que você é, para ver se você corresponde àquilo que você fala. É muito, muito, muito importante que você tenha isso em sua mente. Você que faz parte do corpo de Cristo, não faz parte de alguma coisa qualquer. Não é uma coisa que você fala, uma verborragia que você diz para todo mundo dizer, eu sou crente, não. Não é modismo, não, eu sou crente, não. Quando você diz, eu faço parte do corpo de Cristo, você está levando a imagem de Jesus naquilo que você é. Pense bem, quando você está diante da sua família, no seu trabalho, nos locais onde você anda, na igreja do Senhor Jesus, na própria igreja. Pense bem se você representa aquilo que Jesus é. É isso. Os irmãos que se batizam, eles se tornam testemunhas. Por isso, a condição do batismo é duas coisas somente. Duas coisinhas. Primeiro, arrependimento. Por que, Romão? Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas o sangue de Jesus, que nos livra de todo o pecado, ele entrou em nossas vidas para fazer uma limpeza e nos tornar herdeiros dos céus, inclusive chamados filhos de Deus. É o que diz a palavra. Filhos de Deus. Jesus é o primogênito e nós, por adoção, somos chamados filhos de Deus. É o que diz 1 João, a palavra de Deus. Mas esses que são chamados filhos de Deus, não pode de forma nenhuma se acharem superior quer dizer, aos outros. Ai de mim, pastor, se eu me sentir superior ao Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que servir uns aos outros, inclusive considerando o outro superior a si mesmo. É o que diz a palavra. Esse é o corpo de Cristo. Seja qualquer a posição que você ocupa na igreja, seja qualquer o momento que você esteja vivendo na igreja, sempre considere aquele irmão lá atrás, aquele que às vezes você nunca vê, superior a você. Sabe por quê? Porque ele também é filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Isso você testemunha através do batismo, pelo arrependimento dos seus pecados. Outra coisa, que nós sempre perguntamos a quem se batiza: você considera Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? O Senhor consumador da sua fé? O que salvou você através da morte de cruz? Você crê que Jesus é o seu Salvador? A pessoa diz, eu creio. Sim, eu creio.
que Ele é o meu Salvador. Outra condição. Aí eu quero chamar a sua atenção. Na vida a gente tem muitos obstáculos a passar, muitas coisas a passar. E tem pessoas deixando o Evangelho por causa de coisas minúsculas. Existem as ondas grandes, que são ondas insufladas pelo vento. Existem aquelas ondas normais, que são ondas que vêm, ondas em calmaria, né? E existe aquele que surfa na onda. Só que tem gente que quando ouve, vê a onda insuflada pelo vento, aquela onda gigante, que vai bater nele, vai dar aquele caixote, ele diz assim, não, eu não quero isso para mim. E aquele Jesus que ele cria, eu disse cria porque é no passado mesmo, como seu Salvador, ele já não visualiza mais, ele está olhando o tamanho da onda. Ele está olhando a altura que o vento está levando a onda. Eu vou dizer para você que Jesus Cristo também estava lá com Davi, quando ele viu a altura do gigante. E Davi não desistiu de rodar a sua funda e jogar a pedra em nome de Jesus, em nome de Deus. Ele disse, você vem para mim com lanças, mas eu vou para você em nome do Deus dos exércitos. Irmão, a onda pode ser gigantesca, mas quem está com você ali do teu lado é Jesus Cristo, o que você diz que é o teu Salvador. É Ele que está ali. Não se esqueça disso. Então você que se batizou, que quer se batizar, não se esqueça de quando você faz o seu, vamos dizer assim, o seu juramento, quando você faz a sua confissão, quando você faz a sua proclamação, o seu testemunho diante das pessoas que estão olhando lá o seu batismo. Você está dizendo que Ele é o teu Salvador, que Ele é aquele que vai te livrar das ondas gigantes. Você pode surfar nessa onda gigante. Quando a onda gigante chegar, tu vai lá, tá surfando. E as pessoas vão pensar assim, ué, irmão, não é para ele fugir da onda? Não. Nem sempre a gente tem como fugir. Nem sempre as coisas, as tragédias da vida, escolhe, vou pegar esse aqui ou vou pegar aquele ali. Não, estamos aqui sujeitos a todas as coisas como todo mundo está. A diferença que existe entre nós e eles é que nós estamos com Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Amém? Aleluia. Agora vamos falar de outro fundamento que o Senhor ordena em nossas vidas. É ordem de Deus. Batize e sejam batizados, ordem do Senhor. Teve uma vez que uma das pessoas do discipulado falou assim comigo, Romão, eu ainda não estou entendendo muito bem, mas o seguinte, só pelo fato de Jesus mandar eu vou fazer. Acabou. Eu achei aquele negócio assim maravilhoso, eu falei assim, cara, que coisa linda, que fé é essa? Mas depois nós explicamos para ele direitinho, e ele concordou com tudo o que nós falamos no nosso discipulado. Mas é o que eu estou dizendo para você, quando o Senhor ordena você, não é porque Ele quer que você apenas tenha uma marca ou um símbolo. Você está marcado sim. Antigamente, lá na história da igreja, a gente falava sobre os do caminho, que era colocado esse apelido em quem se batizava. Inclusive, a gente pensa, igreja perseguida, estão perseguindo a gente que falou mal da igreja, estão perseguindo a igreja, falou mal do irmão, estão perseguindo o irmão, falou mal não sei o quê. Irmão, perseguição, a gente não viu não, não é isso não. Antigamente, quando você se batizava, era como se você estivesse dando quase que uma sentença de morte. Olha, que coisa esquisita. Você vive para o Senhor Deus,
vive para Jesus, mas em compensação coloca um alvo nas suas costas, dizendo: eu sou o do caminho, eu sou os do caminho, eu pertenço a esse povo. Porque era um povo que era mirado, mas mesmo assim, naquela época, eles não deixavam de se converter e de dizer: Jesus é o meu rei, é o meu salvador. Eles não estavam nem aí. Sabe por quê? Porque o coração deles estavam totalmente tomados com o evangelho do Senhor. Esses mártires da igreja primitiva foram inclusive responsáveis por espalhar esse evangelho no mundo. Porque houve aquela perseguição, depois houve um tipo de uma explosão, cada um foi pregando o evangelho, mas eles nunca abandonaram esse Jesus. Eles nunca disseram que, olha, se alguém apertasse eles na parede, não, Jesus continua sendo o meu salvador, sim. Não tinha apertar ninguém na parede. E eles continuaram divulgando o evangelho, continuaram fazendo a obra do Senhor. Outra ordenança que o Senhor nos deu, essa já é mais íntima. Essa fala conosco. Por quê? Porque ela fala também da comunhão. Eu quero não me alongar, porque o nosso pastor Tom Zé, ele vai ministrar a ceia, e eu tenho certeza que ele vai falar algumas coisas sobre, inclusive essa palavra que eu tenho aqui, mas eu quero focar em 2 versículos que eu achei muito importante falar com a igreja hoje, que me chamou muita atenção. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Já está ali? Vamos lá, vamos ler aqui. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Isso é muito grave. É uma palavra grave. O intuito da ceia do Senhor não é condenação. O intuito da ceia do Senhor é memorial. É lembrar. É lembrar. Mas para lembrar, nós precisamos estar com o coração preparado. Não podemos chegar diante de uma ceia, ou diante de um local onde a gente vai ceiar em conjunto. Olha bem o que eu estou dizendo, ceiar em conjunto. Juntos. É necessário que haja um coração preparado para isso. Eu estava comentando com a minha esposa. Eu quero estar com o meu coração preparado para ceiar hoje. Porque muitas coisas permeiam a nossa vida. E nessas coisas que permeiam as nossas vidas, nós tiramos a comunhão do ponto. E aí a memória que a gente faz do Senhor Jesus é uma memória errada. Romão, o que devemos fazer? O que nós devemos fazer então? Primeiro, olhe lá para trás. Geralmente, a gente não quer lembrar da morte do ente querido, não é isso? Mas Jesus faz questão que você lembre da morte dele. É memorial. Então, olhe lá para trás. O desejo do Senhor é que nós visualizemos a sua morte como uma mensagem. Que mensagem é essa? A primeira delas é você ter uma noção e ter vamos dizer, uma dimensão do que Cristo fez, do porquê Cristo fez e de como Cristo fez. Porque a morte de Jesus, ela não é só uma morte, mas ela também é a causa da nossa salvação. Então é isso que tem que estar em nossa mente. A morte do Senhor Jesus é causa da nossa salvação. Não foi a vida que ele viveu, que para nós é muito importante como guia de vida.
Não foi. Não foi a vida que ele viveu, mas foi a morte dele que nos trouxe para perto dele. Foi a morte dele que nos fez justos diante de Deus. Foi a morte dele que nos fez sermos absolvidos dos nossos pecados e da justiça de Deus. Ele se fez injustiça por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ele, no tribunal, foi não só o nosso advogado, mas também aquele que levou a culpa por nós e foi responsável pela nossa absolvição. Então, quando você olha para trás, você tem que ver o porquê, a razão de que a morte de Jesus significa para nós. Quando nós olhamos para trás, nós temos que ver também o porquê que ele morreu. Qual foi a causa da morte dele? A causa da morte dele, Romão, está escrito lá na palavra. Foi Caifás que pegou e acusou ele de heresia, e pegou e já o condenou à morte no tribunal lá dos judeus, e assim Pilatos lavou a mão e deixou ele morrer no lugar, inclusive, de outro criminoso. Foi escolhido, e escolheram o criminoso em vez de Jesus, colocaram ele na morte, ele ficou lá sendo açoitado, ele também recebeu uma coroa de espinho, ele foi lá para o madeiro. Foi Caifás, ele é o culpado. O culpado da morte de Jesus somos eu e você. Não podemos esquecer disso. Uai, Romão, que isso? Foi os meus pecados que estavam lá na cruz do Calvário. Os pecados de Caifás também, mas os meus pecados estavam lá na cruz do Calvário. Cada batida do martelo em sua mão significava os pecados do Romão, os pecados do Tiago, os pecados da Rosângela. Cada batida de martelo na outra mão significava os pecados da igreja de Betânia. Os pregos, os cravos enfiados em seus pés também significavam os pecados daqueles que nem o conhecia, nem veio a conhecer ainda, mas já estavam lá na cruz do Calvário. O seu sofrimento, todo ele, tudo que ele passou, foi culpa nossa. Foi por causa de nós que ele passou. Por isso que é muito grave quando nós estamos dentro do local de ceia, celebrando a morte do Senhor Jesus como memorial para a nossa salvação, e não visualizamos o porquê ele morreu. Qual foi o motivo da morte dele? Meu irmão, você está vivo hoje para a honra e glória do Senhor Jesus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, graças à morte dele, graças aos cravos que pregaram as suas mãos no madeiro. É por isso que você está aqui. Você não pode perder essa memória, você não pode perder isso do seu coração, nem da sua mente, não pode perder da sua vida, de que foi por causa de você, foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. E como ele morreu? Olhando para trás, a gente vai ver como ele morreu. Como é que foi que Jesus morreu? Como foi isso? Pastor Léo, ele não era Deus? Pastor Gemuel, ele não tinha poder para mandar os anjos ali e arrebentar com aquele exército romano? Ele não tinha esse poder? Ele não tinha o poder sob a autoridade de Pilatos? Ele não tinha? Ele não tinha o poder de sair dali, de sumir, desaparecer daquele lugar? Tinha. Mas ele se entregou. Olha como foi a forma. Ele se entregou. Ele se deu em amor a mim e a você. Aleluia! Oh! Não há como ignorar isso, irmão.
Não há como nós tomarmos essa ceia e não pensarmos lá atrás de como Jesus Cristo se entregou por mim. Toda vez que você pensar, onde está Deus? Você olha para a cruz do Calvário, onde Ele deu a vida por você. Que amor é esse? É o amor dele por você e por mim. Como ele morreu. Outra coisa é olhar para frente. Olhamos para trás, outra coisa é olhar para frente. Olhando para frente, nós temos a esperança de que as coisas não acabam aqui. Nós vivemos num mundo injusto, irmão. Pode ficar certo disso, e o Senhor está vendo a sua vida. Está vendo o quanto você está sofrendo. Mas nós temos esperança na vida do Senhor Jesus, que é uma vida em abundância, que Ele não dá não só para a vida eterna, mas também nesse lugar. Jesus Cristo também quer te dar uma vida em abundância. Ele não quer que você sofra, irmão. Por isso, como diz lá em Tessalonicenses, persevera. Persevera, porque só quem persevera é salvo. Ai, Romão, que isso? É. Porque o Senhor não morreu no Calvário para salvar a gente só para a vida eterna. Essa aí está garantida. Você crê em Jesus Cristo. Mas o Senhor morreu no Calvário também para te dar uma vida em abundância nesse lugar. Ele quer te salvar a sua vida que está hoje perdida por muitos outros obstáculos. Ele quer trazer essa vida de novo. O caminho, a verdade e a vida, que é Ele. Você tomou um atalho? Não tem problema não, o Senhor vai te trazer de novo para o caminho. Ele está aqui para isso. É exatamente isso, olhar para frente, para a esperança. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, diz: Galileus, porque vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o vistes ir. Esse mesmo Jesus. Então a nossa esperança não está só aqui, está também na vida eterna. Mas enquanto nós não vamos para o céu, nós temos que viver aqui em comunhão com Ele e perseverar até o fim. Amém? Olhar para dentro agora. Olhar para trás, olhar para frente e olhar para dentro. Olhar para dentro é você enxergar quem você é. É você enxergar quem você é. Está falhando aqui, né, irmão? Quem você é. Por que isso? Porque só quando nós nos enxergamos é que nós temos a... Desculpa, irmão. Mas só quando nós nos enxergamos é que nós temos a dimensão de quem nós somos diante das pessoas que nós estamos convivendo e em comunhão. Quando eu falei no começo da nossa fala que nós temos que enxergar as pessoas superiores a nós mesmos, é justamente por isso. Porque quando você olha para dentro e você não se enxerga, você diz para o outro: sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu já fiz? Sabe o que eu faço? Sabe quantas almas eu ganhei? Irmão, nós não somos nada se o Senhor Jesus não tiver misericórdia de nós e nos ajudar. Tudo que nós somos e fazemos, nós o fazemos e somos por causa da misericórdia dele. Amém? Então, quando Jesus nos chama para seguir após ele, ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Uai, Romão, e quando é que Deus vai me ver? Ele já está te vendo. Não é quando não, ele já está te vendo.
A única coisa que você precisa é vê-lo também. E você só vai enxergar a Deus quando o teu eu ficar totalmente anulado da tua vida, que aí você enxerga Jesus. Enquanto você estiver com o eu inflado, você só vai enxergar a si mesmo. Mas quando a palavra de Deus diz assim, examine-se o homem a si mesmo, como nós lemos aqui nos últimos versículos, por favor, 28, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Aí a gente tem uma dimensão do que a gente é e do que a gente fez. E quando a gente pede perdão a Deus, não é para você vir aqui na igreja se apresentar, irmão, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, não é isso. Deus não quer que você se exponha. Deus não está nesse lance de expor ninguém. Isso é pecado. Você está me entendendo? E nós pecamos. Quantas vezes nós pecamos? Nós expomos as pessoas nas redes, nós expomos as pessoas na igreja, nós expomos as pessoas no trabalho. O chefe acha que é alguma coisa e expõe o empregado. Eu estava contando ontem para o Tiago uma experiência que ocorreu comigo no meu trabalho. Eu fui militar durante 32 anos. Era do exército. E eu estava chamando a atenção de um subordinado meu. Mas eu fiz a coisa com tanta veemência e com tanta arrogância, que aquele cara de 2 metros, parecia um armário, poderia me trucidar só com um aperto de mão. Mas eu ali pensando que era alguma coisa. E eu vi uma lágrima correr dos olhos daquele homem, um homem, e ele simplesmente, sim senhor, continuou firme. Quando eu fui para a minha sala, eu estava recém-chegado na igreja, eu estava com 1 mês só de convertido. Recém-chegado na igreja, sim. Aí, sabe aquela palavra que vem no seu coração? Não é uma voz audível não, mas é como assim a consciência falando com você e queimando. E isso eu presumo, eu creio que é a voz de Deus também falando com você. E naquele momento, aquela voz estava dizendo, eu não te chamei para isso. Não é o mundo que eu habito. Não é aonde eu estou. Não é a palavra que eu tenho. Tá bom, Jesus, eu entendi. Naquele momento eu orei e pedi a Deus uma solução. E a solução apareceu na formatura no outro dia. Chegou no outro dia, eu chamei aquela pessoa, companhia toda formada. Tinha mais ou menos essa parte da igreja aí toda aí atrás, todinha assim, de gente. Chamei ele lá e eu falei com ele. Eu chamei a atenção desse moço por uma coisa errada que ele fez. Mas chamei a atenção tirando a dignidade dele. E nesse momento eu quero pedir perdão a essa pessoa, a você, meu amigo, por ter feito isso na frente deles. Então é na frente deles que eu tenho que pedir perdão. E foi exatamente isso que eu fiz naquele dia. Foi a primeira prova que Deus me deu. Não me deu dentro da igreja, não. Não foi aqui, não. Foi lá fora. Lá fora nós somos crentes também, tá bom? Amém? Amém. Por isso, examine-se a si mesmo. Examine-se. Romão, e agora? Eu pequei, o que eu faço? Peça perdão. Conserte-se agora com o Senhor e pronto. Peça perdão a Deus, não é para mim não, é para Deus. Ah, e então tá. O Senhor é justo para perdoar todo aquele que confessa. É o que diz a palavra. A justiça de Deus está na confissão. Se você reconhece, o Senhor te perdoou. Agora, o que você não pode é continuar com o pecado e achando que está certo. Acha que está certo. Eu estou certo. Olha o eu inflado. Olha o negue-se a si mesmo, colocando em segundo plano.
Mas o Senhor te fala novamente, o Senhor não te chamou para você inflar egos. O Senhor te chamou para uma obra onde o seu eu tem que estar sob a sujeição da autoridade de Jesus. O seu eu tem que estar debaixo das mãos de Deus. O seu eu tem que fazer com que você respeite os seus irmãos em Cristo. O seu eu tem que fazer com que você respeite a sua casa. O seu eu tem que fazer com que você respeite aquelas pessoas que você chefia. O seu eu tem que estar debaixo da sujeição do Senhor Jesus. Não é um eu inflado. Examine-se o homem a si mesmo. Não é qualquer coisa não, gente. Isso é para crente, tá bom? Agora você decide quem você é. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque se nós fizermos isso sem discernir o corpo, o outro versículo, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come para a própria condenação. O que é discernir o corpo? Como é que você discerne alguma coisa? Você tem que ver aquilo que você tem que discernir. Você tem que ouvir aquilo que você tem que discernir. Se você não está acostumado a ouvir os seus irmãos em Cristo, eu te apresento. Está aí, ó, a igreja do Senhor Jesus. Dê uma olhada aí do seu lado. Você conhece o irmão aí do seu lado? Conhece ele? Romão, eu nunca vi. Pois é, está apresentado. É teu irmão em Cristo. Esse irmão que está aí do teu lado, ele tem problemas em casa. Esse irmão que está aí do teu lado tem problemas de saúde. Esse irmão que está aí do teu lado, eles têm problemas também lá no trabalho. Esse irmão que está aí do teu lado não é santo, não. Esse irmão que está aí do seu lado faz parte do corpo de Cristo. Esse irmão que está aí do teu lado, ele também quer orar por você, porque ele quer se santificar através da obra de Deus na sua vida. Esse irmão que está aí do teu lado precisa ouvir você, como você também precisa ouvi-lo. Isso é comunhão, isso é troca. Isso é simplesmente um conversar com o outro, um falar com o outro, um ser do outro, um ser corpo de Jesus, e o outro também ser. Não adianta eu pensar que eu sou corpo de Jesus e elimina o resto. Romão, você é o corpo, tá, e aí? O que eu vou fazer sozinho? O que vai ser de mim se não tiver o pastor Tom Zé perto de mim? Se não tiver a Sandriane perto de mim? Se não tiver o Elielso perto de mim, a Viviane perto de mim? Lembrei de todos os nomes, amém? O que vai ser de mim se não for esses irmãos junto comigo? Isso é corpo, isso é comunhão. Essa igreja tem experimentado isso durante muito tempo aqui nesse lugar. O corpo de Cristo continua unido. O corpo de Cristo continua um só. Não podemos ter dois corpos. Não existe isso. Aqui nós temos 32 ministérios. Esses 32 ministérios têm que trabalhar em harmonia. Um tem que conhecer o outro. Um não é mais importante do que o outro. Todos são importantes diante de Deus. Discirna o corpo de Cristo. Não podemos conviver ou ver pessoas que a gente chama de irmão e dizer que nós somos contra essas pessoas. É meu inimigo. Você pode até não falar muito com esse irmão, porque você não se dá muito bem com ele. Mas você não pode considerá-lo inimigo. Ele faz parte do corpo de Cristo. E aí, Márcio, o que a gente faz, né? A gente tem que conviver. E aí, Marcelo? Como é que a gente pode conviver? Não é, Jadiel? Tem que ser um com o outro. Nós não somos duas carnes, nós somos uma carne só. É um corpo só. O Senhor Jesus Cristo tem nos mostrado essa dinâmica, essa matemática
desde lá da fundação do mundo. Quando instituiu o casamento, todos, os dois, um mais um é um só. É uma só carne. O corpo de Cristo é um corpo só, não é dois corpos, não é três corpos. A Trindade é um Deus só. Não é três deuses. O próprio Jesus nos mostra isso, dizendo que somos um nele. Eu e o Pai somos um também. Ele fala assim: e eu com eles também somos um. Jesus se inteira dentro da igreja. Jesus entra dentro da igreja. E quando Jesus resolve morar no seu coração, através da presença do Espírito Santo de Deus, ele se mostra dizendo assim: eu quero ser um com Romão. Não adianta, Romão, quero ser um com você. Mas para nós sermos um com Deus, é preciso que nós sejamos um com o outro. Amém? Não há como ser diferente. Se nós dizemos que ama a Deus, que não vemos, e não amamos aquele irmão que está do nosso lado, estamos falando a mais pesada mentira. O Senhor Jesus é o seu Deus, é o meu Deus, é aquele que nos une. Que nós possamos discernir o corpo de Cristo, estarmos mais unidos do que nunca. Quero convidar o louvor aqui para nós. Que nós possamos discernir o corpo de Jesus, para que possamos participar dessa ceia que o Senhor tem proposto para nós. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, olhar para Jesus sem olhar para trás, para frente, para dentro e ao redor. Amém?